Olá, estamos abrindo mais um painel regional, você conosco aqui pela TV Santa Cecília, de segunda a sexta, esse horário da 1h30 da tarde, não é? Programa sempre ao vivo, com as personalidades, os destaques aqui da nossa região metropolitana e do Brasil, para debater, para discutir, aprofundar junto com você os assuntos que fazem a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Telefone sempre aberto, 30 14 52 81, envie a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião e participe aqui com a gente. E pelas redes sociais também, para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. À minha esquerda, com prazer, já vou anunciando aqui o Luiz Carlos Gianelli, coordena o PROCON de São Vicente, participa mais uma vez com a gente. Ao lado dele, o nosso comentarista sempre habitual aqui do painel, Heraldo José dos Santos. E à minha direita, com satisfação, de volta aqui ao painel regional, o nosso advogado articulista Vicente Castione. Na abertura, você acompanha sempre com a gente aqui as manchetes dos parceiros diários aqui do painel regional, como é o caso do DL, Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade, pela região. Tá aí a manchete: dólar sobe para R$ 4,05, né? Este, evidentemente, câmbio oficial, moeda norte-americana atingindo aí a maior cotação da história desde a criação do Plano Real em 1994. Eu repasso aqui ao Gianelli, ao Heraldo, por favor, e o Cassione também recebe aqui o DL desta quarta-feira, não é? E do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo circula também aqui pela região e por todo o nosso estado. Traz aqui, deixa eu centralizar um pouquinho aqui, a manchete: 53% de paulistanos são contra a redução da velocidade em São Paulo. 2 meses após o início dessa redução de velocidade em todas as vias da cidade, a 9ª pesquisa sobre mobilidade urbana, feita pelo Ibope, mostrou aí 53% então dos paulistanos contra essa redução que foi colocada em prática pela Prefeitura, pela CT de São Paulo. Gazeta aqui ao Heraldo Gianelli, e o Cassione ganha também o Gazeta de São Paulo desta edição de quarta-feira, né? E a gente já agradece, cumprimenta aqui os companheiros de bancada do painel regional. Gianelli, Luiz Carlos Gianelli, obrigado por estar conosco mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Buturão, agradeço mais uma vez o convite por estar participando. Externos cumprimentos ao doutor Vicente Castione, brilhante advogado esse que é admirado por todos nós advogados criminalistas, um exemplo a ser seguido por todos os advogados criminalistas desse Brasil. Daniela, externos cumprimentos, e ao meu querido amigo Heraldo. Muito bem, Heraldo José dos Santos, mais uma vez conosco, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Buturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, ao doutor Castione, de retorno à bancada, doutor Gianelli e a querida Daniela. Muito bem, Vicente Castione, mais uma vez conosco, retornando aqui à bancada do painel regional. Prazer revê-lo. Tudo bem, né, Castione? Tudo bem, Buturão. Me dá uma ajuda, só abaixa aqui, o dólar não está me deixando abaixar o jornal. Me dá uma força aqui para abaixar. Você mostrou a manchete, dólar subiu para 4,5. Ah, no câmbio oficial, né? Sozinho claro. Eu não consegui abaixar. Quero dar um abraço em vocês, você, Buturão, Gianelli, agradecer pelas palavras, ao Heraldo, a Daniela, e aos nossos resistentes e batalhadores, membros da comissão técnica do programa, que conseguem trabalhar aqui de manga de camisa, apesar de ser o único lugar no Brasil, do Oiapoque a Chuí, onde a gente está tendo inverno, que é aqui o estúdio da TV Santa Cecília. E aos caríssimos telespectadores, um grande abraço. Muito bem, já na sequência a Daniela confirma o telefone, nosso espaço pelas redes sociais, né? Lembrando, estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, clique no ícone do painel regional e acompanhe o programa em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você pode então rever os melhores trechos, como você achar mais interessante, ou claro, o programa por inteiro, né? Quem está sempre atento à sua participação e a produção aqui da nossa equipe é a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo. Boa tarde, Buturão, doutor Heraldo, doutor Gianelli, doutor Cassione. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto, esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Muito bem. Olha, foi até a madrugada de hoje, 2h30, 3 horas da manhã, a sessão mista lá do Congresso Nacional. O Cassione deve ter participado de algumas, né, sessões mistas do Congresso, que é quando você mistura, né, os senadores e os deputados na mesma sessão, né?
apreciando lá os vetos da presidente Dilma aos projetos de lei aprovados no Congresso, aprovados no Senado, aprovados na Câmara, né? 26 vetos foram mantidos, né? Tanto pelo Senado quanto pela Câmara, nessa sessão mista, né? De 32 vetos que devem ser apreciados, faltando ainda, por exemplo, os mais importantes, lá, o reajuste dos servidores, que foi aprovado a quase 60%, né, pedido pelos servidores do Judiciário e aprovado pelo Congresso. E agora vem o veto da presidente Dilma, não foi apreciado ainda, deve ser apreciado acho que amanhã, hoje ou amanhã ainda, né? E provavelmente a Câmara também e o Senado também vão fazer com que o veto da presidente seja mantido, né? Dentre esses vetos, os mais curiosos, vamos dizer assim, importantes, enfim, né, que foram mantidos pela Câmara e pelo Senado ontem, a alternativa ao chamado fator previdenciário, né, foi mantido o veto da presidência, isenção de cobrança de PIS e COFINS para óleo diesel. E aí eu vi uma emissora de rádio da Bandeirantes, hoje pela manhã, né, o debate da Bandeirantes, e alguém questionava lá, e eu faço esse questionamento à mesa também, né? Abro aqui com o Cassione, que tem larga experiência no assunto, deputado por dois mandatos. Se é para manter o veto e concordar com a derrubada desses projetos, né, que todo mundo sabia que a presidente ia votar, porque a economia do Brasil está em frangalhos, estraçalhada, não há condições de dar reajuste praticamente a ninguém, muito menos 60%, né, ao Poder Judiciário, e cá entre nós, né, eles já são muito bem remunerados, especialmente juízes, enfim. Para que aprovam, meu caro Cassione? Boturão, não me provoque, eu venho aqui em estado de graça, fiquei fora do Brasil durante quase 20 dias, fui a um sanitário público em Praga, na Tchecoslováquia, e coloquei 2 moedas, porque eu achei que era esse o valor que cobra ali o governo para você usar o sanitário público. Pus 2 moedas, a moeda é corona. Na saída, o guardião ali do hall de entrada pegou uma moeda e me disse, o senhor deu o dobro. É por isso que você não ouve falar em absurdos no parlamento da Tchecoslováquia, que a coisa começa no sanitário público, em que o sujeito te devolve uma moedinha porque você deu uma a mais. Procurar lógica na política brasileira é fazer um esforço idêntico àquele que eu poderia me dispor a fazer hoje, de voar com os meus braços, ou de escalar o Everest correndo. Não tem lógica. Eu resisti muito no colégio a encontrar a lógica na matemática, que é a única, indiscutivelmente, ciência lógica. E resisti muito a entender porque 2 e 2 eram 4 e não eram 5. Você diz que eu tenho experiência. Passei 8 anos, 4 anos, no intervalo, mais 4 anos depois, dentro do Congresso Nacional. A experiência que eu adquiri é de que aquilo é uma pocilga onde há alguns, sem dúvida nenhuma, porcos higiênicos e saudáveis. E que ali a lógica não existe. Existe a lógica da madrugada. Não quando se reúne o Senado com a Câmara em reunião mista. A lógica da madrugada que eu me refiro é a lógica que começa depois que todo mundo vai embora para lugares onde são estabelecidas as regras do jogo sórdido da política brasileira, em que o indivíduo é virtuoso na véspera, corajoso na véspera, empeita na véspera e no dia seguinte ele é não me ocorreu uma palavra mais fácil para dizer como sinônimo de... Também não ocorreu. Então vocês imaginam o que o sujeito é no dia seguinte dessa véspera em que ele se transforma.
eu sempre disse o seguinte: o super-homem era o super-homem. Quando ele não era super-homem, o que ele era? O idiota do Clark Kent. O Capitão Marvel era o Capitão Marvel. Quando ele não estava configurado como Capitão Marvel, o que ele era? O idiota do Billy Batson. Não é? E a mesma coisa o Batman. Né? Quando não era Batman, era outro idiota. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Então, o que acontece? Lá no Congresso você tem todos eles sendo Billy Batson, Clark Kent e Bruce Wayne. De vez em quando alguém finge que é Super-Homem, Capitão Marvel ou Batman. Então não espere nada daquilo, porque eu ia para casa no fim dessas madrugadas com a sensação exata de que tinha perdido preciosíssimas horas de sono. Olha, e a gente acompanhava nessa sessão, Heraldo, não sei se acompanhou, Janete também, né? Mas o presidente do Congresso, Renan Calheiros, presidia essa sessão mista e as lideranças da oposição ao governo da presidente Dilma, né, insistiam em pegar o microfone. O presidente já foi votado, vamos acelerar a sessão, nós queremos, né, votar do judiciário. Aí faziam um discurso, uma bancada toda, a galera, o claque todo lá do judiciário aplaudia, os deputados. O senhor está querendo enrolar a sessão, passar da meia-noite, porque o senhor sabe que uma série de deputados vão embora e senadores, e aí não vai ter quórum, e aí o governo vai ter a sua situação. Só que eu estou em casa, conversando com a minha esposa, olhando aquilo e falando assim, mas nós aqui do outro lado também temos que torcer para não ter quórum, porque como é que vai dar 60% para o judiciário num momento como esse? Como é que vai reajustar isso, reajustar aquilo, levantar dinheiro para isso, levantar dinheiro para aquilo, acabar com o fator previdenciário agora, deixar de cobrar o PIS e o COFINS se o governo não tem mais dinheiro nem para o cafezinho no Palácio do Planalto, enfim. Eu daria esses 60% para o judiciário. Mas hoje, nesse momento que o país atravessa? Desde que o judiciário fizesse 30% do que não faz. O grande problema é que você dá... não ganham bem? Eu estou fazendo uma imagem simbólica. Você vai dar... Ganham muito bem. Agora tem os desembargadores de não sei de onde, os juízes de não sei de onde, acho que é do Rio de Janeiro, que ontem pediram 7 mil reais. Mas é diferenciado. De aumento para conseguirem pagar as escolas dos filhos. 7 mil reais estão pedindo. Então o que eu estou dizendo é irônico. Eu daria 60% se o judiciário fizesse 60% do nada que ele faz. Diga, Janelle, Heraldo, pois não. Realmente, nós nos encontramos num quadro deprimente. Independentemente do partido que a presidente Dilma seja, independentemente dos erros que ela cometeu durante a condução de sua gestão, fato é que cada vez mais a população ela perde esperança nas instituições. E o Congresso Nacional tinha que estar ali para ser ter a função de escape dessa sociedade. A sociedade se depara com um Congresso que ele toma determinado tipo de posicionamento em um dia. E uma semana depois, ele vai contra suas próprias convicções e contra seu próprio posicionamento. O que a sociedade pode esperar de um congresso desse? O que a sociedade pode esperar de uma classe política dessa? A sociedade está em completo desamparo, porque, infelizmente, a classe política atual, que está representando-a no Congresso Nacional, ela perdeu essa relação, esse compromisso com a sociedade. E isso afeta, doutor Cassione, a esperança de todo cidadão, e principalmente os mais jovens. Porque como uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem, que é educado para ser coerente e se depara com uma classe política que, em determinado dia, se posiciona a favor de determinado posicionamento, e no dia posterior, obviamente, depois de acharcar a presidente da República, depois de tentar colocar a presidente da República numa situação desagradável perante a opinião pública, ele toma um posicionamento numa outra condução. Então, não, e o Renan Calheiros, presidente do Senado,
visivelmente estava conduzindo a sessão mista daquela maneira com a qual os líderes da oposição denunciavam, criticavam, né? Era nítido, né? Ele abria espaço para fulano falar, para Beltrano contrapor, para o fulano falar de novo, outro toma a tribuna e faz o seu discurso. Realmente ele estava nessa linha mesmo. Sim, mas nós nos deparamos com isso na sociedade. O Renan uma hora toma determinado... Exatamente. Bateu de frente com o governo um tempão e agora conduzindo, volta... Né? Heraldo, pois não. No caso específico do reajuste dos servidores do judiciário, tem uma diferenciação. Quando se trata dos juízes, o aumento é separado. Eles fazem os seus próprios aumentos. Agora, essa categoria ficou muitos anos sem reajuste. Isso aí é uma somatória. E o que faz o Congresso? As categorias dos servidores no Brasil inteiro começaram a pipocar a greve aqui e ali, se articularam, foram ao Congresso, conseguiram convencer as lideranças e obtiveram aquele reajuste. O próprio deputado aqui da região, João Paulo Papa, aqui mesmo nessa bancada, defendeu e disse que votaria contra o veto da presidência. Né? Ontem não foi votado, mas o PSDB provavelmente vai confirmar isso e vai votar contra o veto, mas não vai conseguir lograr êxito, com certeza. Né? Agora, essas decisões que se tomaram antes, naquela época em que o Dr. Cassione falou do super-homem, em que o Eduardo Cunha era o super-homem do Congresso. Ele mandava tudo, ele desengavetava, colocava e aprovava mesmo. Hoje, quando se vê que a situação do país é realmente muito dramática, que a presidente chora de um lado, vão as lideranças do governo, choram de outro, aí eles começam a pensar. E o próprio Cunha disse que realmente essas questões polêmicas, essas pautas bombas, eles realmente entenderiam que não deveriam quebrar o veto da presidente. E nessa linha do Heraldo aí, nós já temos também hoje uma paralisação de 24 horas dos funcionários do Ministério do Trabalho aqui em Santos, não é? Não, está parada há um tempão já. Hoje são uma greve de 24 horas, né? Uma paralisação de 24 horas. Não do INSS. Sim. Funcionários do Ministério do Trabalho, que trabalham no prédio do Ministério do Trabalho. Então, só vai ser atendido quem tiver lá o seu agendamento já anterior. Né? Que já é difícil, né? Porque ontem mesmo, eu ouvindo o programa aqui, vendo o programa, o vereador Banha falou que nós temos apenas 7 fiscais do trabalho para essa região toda. Então, realmente... Eles estão reclamando lá, evidentemente, contra a falta de reajuste nos seus vencimentos, nos seus salários, estão reclamando também do cancelamento de concursos públicos, porque há uma defasagem lá de trabalhadores, de servidores, né? E também de serviços públicos acumulados, exatamente, uma coisa acaba sendo consequência da outra. Né? O que é preciso... No momento mesmo... O que é preciso, Boturão, se você me permite... Sim. É que o telespectador pense com a sua cabeça e reflita no seguinte. Em primeiro lugar, o Janelli diz que nós não estamos bem representados no Congresso Nacional. Eu tenho uma pequena divergência, ou grande divergência, que eu mantenho a minha opinião há muito tempo nesse sentido. Uma grande parte do povo brasileiro está bem representado lá, sim. Porque uma grande parte do povo brasileiro, uma grande parte, se estivesse lá, faria exatamente o que faz quem está lá. Então começa por aí. Então, eu não me sinto representado. Posso dizer isso olhando nos olhos desta câmera, que são os olhos de todos os telespectadores que estão aqui. Agora, tem muita gente que tem lá a sua imagem no espelho. Infelizmente. Segundo que a gente tem que pensar é o seguinte: o problema do Brasil não é falta de recursos, porque nós não temos como ter recursos. Nós tínhamos sangue. Abriram as veias abertas, né, do nosso organismo e o sangue escorre. Aí não é com aquela bolsinha de transfusão que você vai resolver um problema de veias abertas. Como o Galeano já tinha dito, no outro sentido, as veias abertas da América Latina. Por que só o Brasil? Não a Argentina, não o Uruguai, não o Paraguai, não o Chile, não a Colômbia, não o Equador, não o Peru, não a Venezuela. Por que nenhum desses entrou de 6 meses
de um pulo de 6 meses para o outro, numa situação de agonia, se tinha a saúde que tinha no ano passado. Vamos dizer, a presidenta enganou o Brasil na campanha. Meu Deus do céu! O que ela falava, se era em cima de uma grande mentira, onde estava a oposição e os candidatos de oposição que não colocaram no papel, diante das câmeras para o Brasil inteiro ver, a realidade que estava já no ano passado e hoje todo mundo reconhece. Ela mentia e os outros se omitiam. Ela dizia uma coisa que não era verdade e os outros não traziam a verdade. Porque não adiantava fazer aquela crítica superficial de pessoas despreparadas, como eram todos os candidatos naquela altura. Ainda quem dizia alguma coisa com coisa eram os candidatos caricatos, de quem todo mundo debochava, mas que na hora da campanha são os que falam as melhores verdades. Não é? Você pega lá o homem do trem, lá o Fidelis, ele dizia umas coisas absurdas aparentemente, porque nós não levávamos a sério. Ele não era do time titular dos candidatos. Agora, do time titular, os dois principais, que eram o Aécio e a Dilma, ela mentia e ele omitia. Ela despreparada, ou não despreparada, mas dolosamente mentindo, com a sua equipe, com os seus marqueteiros, e o outro lado, QD. Onde é que estavam aqueles que deveriam estar mostrando a realidade do Brasil? Não precisa estar no governo para saber qual é a realidade do Brasil. A gente precisa pegar um jornal e hoje ver que o dólar está a 4,5, a maior cotação na história do real, para a gente saber que o Brasil está mal? Então ninguém sabia? Se ninguém sabia, são todos incompetentes. E aí não se salva ninguém. Nem a oposição que quer pegar o poder, nem aqueles que estão na situação e que não querem largar o poder. Não se salva ninguém. Em todos os sites aí, Aécio Neves usava o avião oficial enquanto governador de Minas Gerais para ir ao Rio de Janeiro. Isso aconteceu por 124 vezes. E na maioria dessas vezes, entre quinta-feira, né, e domingo, né? Por isso é que diziam que ele era governador de Minas, mas governava o estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Se desgovernava no Rio de Janeiro. Vamos para o intervalo, voltamos já. Volta a sequência aqui do painel regional, com o Luiz Carlos Janelli aqui com a gente, não é? Procon de São Vicente, o Heraldo, Vicente Cassione e, na sequência, também a Daniela. Vem aí com a sua participação, a sua opinião aqui no nosso painel regional, não é? Olha, é uma quarta-feira meio sangrenta aqui pela nossa região, infelizmente, não é? Em Praia Grande, um aposentado acabou matando a esposa, depois tentou suicídio, mas foi impedido lá pelos seus vizinhos, que depois chamaram a polícia e os policiais levaram o cidadão preso. E ainda, no início da manhã, por volta de 7h30, 8 horas da manhã, um homem disparou 5 tiros contra uma funcionária da Clínica Americana, que fica aqui na rua Marcílio Dias, no bairro do Gonzaga, aqui na cidade de Santos. Já é o segundo, terceiro caso em 6, 7 meses que envolve alguém próximo aí aos proprietários dessa clínica aqui em Santos. A moça ou a funcionária está hospitalizada, o quadro é estável, né? E o cidadão que usava uma peruca, né? E além disso usava óculos, acabou desaparecendo, né? pelas ruas do bairro do Gonzaga aqui em Santos e ainda não foi encontrado. Uma decisão judicial, queria ouvir o Janelli primeiro, né? Uma decisão judicial de primeira instância em São Vicente obriga a prefeitura a colocar novamente em prática, não é, as creches que foram reativar as creches desativadas, não é, na cidade de São Vicente durante o último ano e meio da gestão do prefeito Bílio, e também foi definido lá, determinado pelo juiz, que o atendimento nas escolas municipais volte a ser efetuado também, volte a ser retomado, não é? Como deve ser normalmente. As crianças têm que ter aula normalmente, que não vem acontecendo em várias escolas municipais, e que 5 delas a cada mês sejam reabertas, 5 creches sejam reabertas, 30 ou 35 foram fechadas, né, 27. São Vicente tem 82 creches e 27 creches encontram-se com problema. E o problema que sofre São Vicente com relação a essas creches, com relação à educação, não é um problema isolado de São Vicente.
embora isso não seja uma defesa, não é um problema isolado de São Vicente. Governo federal, faculdades federais estão fechadas, o governo estadual está com problema com relação à rede de ensino, e São Vicente também sofre desse problema. Mas o problema de São Vicente com relação a essas creches não se limita tão apenas à falta de dinheiro por parte de São Vicente, que realmente falta. Uma vez que a economia está com problema ela está em recessão, há menos compra, há menos relação de consumo, e havendo menos relação de consumo, menos relação de compra, o que acontece? Há uma incidência bem menor de ISS, que é um tributo que para São Vicente é extremamente necessário. São Vicente é uma cidade que ela sofre muito com falta de receita, então qualquer receita para São Vicente, qualquer perda de receita de São Vicente, compromete definitivamente as contas de São Vicente. Então uma economia com recessão vem prejudicar esses municípios que são os mais pobres. Mas as creches de São Vicente, o grande problema identificado pela administração municipal é que muitos das diretoras, muitas das pessoas que estavam conduzindo as creches não tinham o conhecimento pedagógico necessário para estabelecer um planejamento de ensino suficiente ali, com a finalidade de atingir uma educação das crianças. Muitas das creches que estavam em São Vicente havia um determinado apadrinhamento político que comprometia a própria criança. Então a administração pública, por meio da Secretaria de Educação, fez esse mapeamento em algumas creches e percebeu que muitas das vezes recebia por 100 crianças e a creche efetivamente estava atendendo 30 crianças, de modo que havia uma grande desproporção entre o dinheiro que entrava e o dinheiro investido, e está fazendo esse mapeamento, está mudando a estrutura com relação às creches para uma situação que vem atender melhor as crianças. Recebia por 100 alunos e atendia 30? 30. Ou seja, os 70 de Os 70 e os 70 estava havendo foi identificado esse problema com relação a inúmeras creches. Então a administração identificou esse problema, a administração está estudando outros modelos para ser empregado, com a finalidade de atender melhor as crianças de São Vicente. Mas deu para encaixar essas crianças onde as creches foram fechadas em outras creches? Então, está dentro desse estudo. A finalidade é concentrar uma creche só, e em menores números de creche, concentrar ali essas crianças, até para ter um planejamento mais estudado com relação a elas. O que não pode ter inúmeras creches, cada um com uma administração diferente, sem uma visão metodológica linear entre todas elas, de modo que a criança realmente venha a receber essa instrução, que ela venha ter um crescimento humano, crescimento pedagógico, crescimento educacional. Então, São Vicente foi identificado esse problema, e dentro desse problema tinha um outro problema, que é o problema econômico, que encontra seu país. Então, um problema econômico que encontra seu país com relação à retração da economia, que afeta diretamente as contas da administração, somado esse problema de gerenciamento das creches, chegou a essa conclusão. Mas a administração de São Vicente está se esforçando para tentar equalizar isso e realmente, efetivamente, dar a resposta necessária que a sociedade precisa. Mas e agora? O juiz mandou reabrir as creches? Então, a grande vantagem do membro do Poder Judiciário é que, com a caneta, ele manda fazer o que ele quer. Mas ninguém tem a caneta para mandar o Judiciário fazer o que quer. Se o juiz acha que tem que abrir a creche sem ter condição, mas ele manda abrir, ele quer ou um milagre, ou ele quer que alguém o desobedeça para dizer que ele foi desobedecido. Porque se não há condição, primeiro ele tem que ver, realmente não há condição. Então eu não vou dar uma ordem para abrir o que não pode ser aberto. Mas é o que eu volto a dizer. Quem é que vai um dia ter o poder para dizer para o judiciário: cumpram os prazos processuais, deem a sentença no prazo que tem que ser dado, façam as audiências sem marcar a próxima para o ano que vem, daqui a 2 anos. Quem é que vai dizer isso para o judiciário? É fácil para o judiciário dizer. Então eu queria que o judiciário, por exemplo, me desse, e eu tenho razão, o direito de não pagar impostos no Brasil. Tinha que um juiz dizer: Vicente Fernandes Cassione está isento do pagamento de tributos, porque ele não recebe nada do governo e paga imposto para o governo. Então, no dia que o governo devolver a ele
aquilo que ele dá em tributos, ele vai pagar. Não era assim? A lógica não é essa? Deveria ser. Parece que eu sou um idiota falando, mas é o que a gente vê. É muito fácil ao juiz determinar que os outros façam. Agora, quem determina a ele que faça o que ele deveria fazer? Não apenas no sentido da omissão, porque o horário de expediente do judiciário, na minha opinião, tinha que ser 24 horas por dia, como na saúde. Você tinha que ter o judiciário funcionando 24 horas por dia. É assim em vários países do mundo. Claro que não com a mesma pessoa, não com o mesmo juiz, claro. Evidente. Mas aqui não existe isso. Então, se nós temos um judiciário que é falho, completamente falho, que é omisso, que não cumpre aquilo que deveria cumprir, e principalmente muitas decisões judiciais poderiam mudar o Brasil, não apenas naquelas que dizem respeito à corrupção, ao mensalão, ao petrolão. Tem muitas outras decisões judiciais que, se viessem, mudariam o Brasil. No momento em que o juiz entendesse que determinados descalabros que nós todos vemos acontecerem todos os dias, poderiam deixar de acontecer. Não é? Vou dar um exemplo. Por que no Brasil nós pagamos o preço que pagamos pela energia elétrica? O juiz tinha que ter o poder de congelar e dizer: só se vai cobrar X de tarifa. Virem-se. É a mesma coisa que dizer, tem que abrir a creche mesmo sem condições, sem dinheiro, sem coisa nenhuma. Então, tarifa de energia elétrica, por que o juiz não diz: ninguém mais paga durante um ano tarifa de celular, porque é a mais cara do mundo. Então, para compensar tudo que foi pago a mais, por que a tarifa de celular no Brasil, que é onde menos o celular funciona, é a mais cara do mundo? O judiciário podia dizer: não vai ser mais. Ah, não é tarefa. Não é tarefa, então não se mete na creche. Não, é tarefa sim. O judiciário está para dar a cada um o que é seu. O judiciário está para fazer justiça. E justiça não acontece apenas ali dentro daquele processo em que você fica anos batalhando para conseguir um resultado. Justiça acontece, deveria acontecer todos os dias, em todos os instantes. E é para isso que nós teríamos que ter um judiciário que funcionasse 24 horas por dia, pondo a mão, e aí é que está o problema, pondo a mão na lei e abrindo um pouco espaço aqui na lei e espremendo outro espaço aqui. Porque a nossa legislação engessa, muitas vezes, o Poder Judiciário, que só resolve no Supremo Tribunal Federal inovar e passar por cima da lei quando interessa. Porque eu também estou de olho no Supremo. Estou vendo o jeitinho de alguns ministros do Supremo. Estou vendo a sua propensão ideológica. É verdade. Doutor Cassione, isso tudo que o senhor falou, ele se enquadra naquela chamada teoria do estado de coisas constitucional, quando o Estado determina que o executivo, o judiciário determina que o executivo tome tal e tal providência. Um exemplo foi que em determinado estado, não lembro agora qual, o juiz determinou que o Estado construísse cadeias, sem saber exatamente se o Estado teria orçamento, teria recursos para construir as cadeias, os presídios. Porque, na verdade, o Poder Judiciário não pode determinar atividades administrativas que são exclusivas, próprias e inerentes ao Poder Executivo. Ele só pode quando ele percebe que o Poder Executivo, podendo fazer algo que deveria ser feito, ele tem que corrigir como distorção de injustiça vigente. E aí ele poderia entrar. Fora disso ele não pode, porque a tal separação entre os poderes, que na verdade só existe quando interessa, independência, harmônicos e independentes entre si. Só são harmônicos, por exemplo, quando a presidenta percebe que está encurralada na parede, com uma faca no pescoço, ela vira para o Congresso e diz assim: agora eu vou ser boazinha. Eu juro, eu prometo para vocês que agora eu vou ser boazinha. E aí
o outro poder que deveria cumprir o seu dever já não cumpre. E a mesma coisa com o judiciário. Quando você tem uma reunião do presidente do Supremo em Portugal, com a presidenta da República, chefe de outro poder, e de repente as coisas começam a mudar aqui, como agora o Teori Zavascki, o ministro relator do caso do Petrolão, resolveu distribuir, dependendo do tema da investigação, para outros juízos as ações, e não ficar mais só na mão do Sérgio Moro. Na hora em que você tirar da mão do Sérgio Moro e começar a dividir para outros, esses outros, eu não sei por que cartilha reza. Por isso que hoje eu só acredito... A tendência é a Lava Jato morrer, né? É claro. Por isso que hoje eu só acredito, e tenho certeza que não vou me enganar, na seriedade, no conteúdo, na consistência, na visão, na grandeza espiritual e na visão de mundo e de humanidade que tem um homem, e eu estou chamando de homem, talvez errando, chamado Papa Francisco, que está dando uma lição para todos os seres humanos, independentemente de qual seja o seu Deus particular ou a sua religião, mesmo aqueles que não têm nem Deus nem religião. Ele está dizendo determinadas coisas que provavelmente ele acabe logo virando mártir. Que a coragem que ele está tendo, e aguardem o discurso que ele vai fazer na ONU, que vem coisa aí. Agora, você tem um homem com essa grandeza. Imagine se a gente tivesse em todo lugar, em toda chefia de Estado, alguém que tivesse pelo menos 1/1000 do que esse homem é. Como o mundo era outro. Então o problema está nessa carcaça e no que temos dentro dessa carcaça. Tem 3 coisas que fazem o homem. O corpo, que é o de menos. Mas a mente, o espírito, que é a alma, e o coração. O coração sente. A alma é a transcendência. É aquela visão da continuação da vida. Mesmo depois que a carcaça acaba. E a mente é o pensamento e a razão. Quando o coração sente mal ou não sente, quando a alma voa rasteiro, e quando a mente não pensa ou pensa mal e raciocina mal, está tudo estrupiado. E é o que nós estamos vendo acontecer nessa fase cíclica da humanidade. Terminou o homem de Neandertal, terminou o Pithecanthropus erectus, terminaram vários humanoides ou humanídeos. Eu acho que essa nossa espécie humanídea ou humanoide está começando a chegar na hora de fecham-se as cortinas e termina o espetáculo, como dizia o Fiore Giló. O Gianelli quer complementar alguma coisa ainda com relação a essa matéria? Tenho. Eu tenho uma matéria aqui do Diário do Litoral, em que o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, deixa bem claro que, em virtude da queda de arrecadação em 8%, algumas obras da cidade terão seu prazo estendido. Agora vamos pensar, uma cidade como Santos, que é uma cidade extremamente estruturada historicamente, que tem uma arrecadação elevadíssima, mesmo assim está sofrendo com esse problema financeiro. Agora vamos ver São Vicente, que é uma cidade que tem problema de receita, é uma cidade que tem a maior rede educacional da Baixada Santista. Do litoral, na verdade. Do litoral. Não ia sofrer com isso? Foi como o doutor Vicente Cassioni falou. O Poder Judiciário tem que intervir quando há possibilidade para que a lei seja cumprida e o Estado se omite. Agora, quando não existe a possibilidade, São Vicente não tem receita para manter esse número todo de creche. Não é que São Vicente não quer. Pelo contrário, São Vicente manteve essas creches até antes da crise. Estava lá pagando regularmente, tentando manter as creches com muito sufoco financeiro. Só que chegou um determinado momento em que a crise teve esse impacto que ela teve que parar. Muito bem. Vamos aproveitar e fazer o nosso segundo intervalinho aqui no painel regional e retornamos na sequência, tá certo? Até já. Bem, estamos voltando. Este é o terceiro e último bloco da edição de hoje do painel regional, aqui com o Gianelli, com o nosso Heraldo, Vicente Cassioni, Daniela
trazendo aí participações dos nossos telespectadores, né, Daniel? Isso mesmo. É uma pergunta do Manelão do Bitaru. Doutor Gianelli, essa tal de GVT me enche o saco todo dia. Já pedi para pararem de ligar em minha casa. Quais as procedências que eu devo tomar? Se você não deve nada para a GVT, eu também tenho a GVT em casa. E ela também me enche o saco, para falar a verdade, viu? Se você atrasar um dia, no dia seguinte eles estão te ligando umas 200 vezes no dia. Aí você paga com 5 dias de atraso, mais 5 dias eles ficam te ligando, pela mesma coisa, né? Até, não sei o que acontece com o sistema deles, que a coisa não funciona direito. O que o PROCON indica? Não, o PROCON indica para procurar o PROCON. É verdade. Mas assim, tem duas situações que têm que ser levantadas para o consumidor. Se o consumidor não tem qualquer tipo de inadimplência com a GVT ela não pode ligar para ficar oferecendo o produto. E o site da Fundação PROCON, ela disponibiliza ao consumidor um cadastro em que, uma vez a pessoa sendo cadastrada lá pelo site, qualquer operadora que queira vender qualquer tipo de produto, ele não pode fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, se houver algum tipo de inadimplência, a operadora ela pode estar ligando sim. Mas de qualquer maneira, o que eu oriento procure o PROCON, lá nós vamos registrar essa denúncia do consumidor e vamos encaminhar para a empresa uma CIP, que é uma carta de informação preliminar, para que ela pare de fazer isso. Agora, se ela estiver constantemente praticando essa conduta contra o consumidor, aí o PROCON vai ser obrigado a aplicar uma multa. Vai aplicar uma multa na GVT. Nessa semana nós aplicamos uma multa na Vivo, uma multa de R$608 mil na Vivo. Por qual razão? A Vivo prejudicava os consumidores, ou afetava os consumidores, o PROCON ingressava e instaurava um procedimento administrativo e 40% dos procedimentos administrativos, a Vivo não se dava nem ao trabalho de encaminhar ao PROCON um representante para participar das audiências. Então o PROCON levantou esses dados todos, encaminhou para a Fundação PROCON uma multa no valor de R$608 mil em face da Vivo. O PROCON de São Vicente, a função dele é defender o consumidor. O consumidor tendo um problema, procure o PROCON, que nós estamos com toda a autonomia possível e, acima de tudo, profissionais extremamente técnicos e preparados para atender o consumidor. Muito bom. Daniela, pois não. Comentário do Abel. Cassione, você disse parecer idiota, mas não acho nada disso. O senhor é uma pessoa que só fala coisas úteis ao povo brasileiro. Quem dera que muitos tivessem a inteligência e as palavras sábias que você tem, que ensinam ao povo brasileiro. Tá vendo? Não são só pedras, também vem flores. O Abel, eu quero agradecer primeiro essas palavras, e depois ele tem o nome da primeira vítima, né, do primeiro ato desumano da história. Cometido por Caim. Então, é uma pessoa que tem uma predestinação a ser boa, porque são os bons que normalmente viram vítimas. Muito obrigado, Abel. Tem mais participações aí, Daniela? Tem sim. Pergunta do Uriel Vilas Boas. Quando é que nós, cidadãos eleitores, vamos assumir nosso papel e pressionar a classe política na sua base eleitoral e não ficarmos esperando decisões de gabinetes? Não, mas a gente já debateu isso aqui várias vezes, não é, Heraldo? Inclusive, o brasileiro tem mania de ir lá, digita o seu voto na urna por causa da obrigatoriedade e terceiriza, não é, as consequências para aquele cidadão. Se o candidato dele entrar ou não entrar, né, a diferença não está fazendo. E vota mal, né? A população brasileira, infelizmente, ela vota mal. Infelizmente, o doutor Vicente Cassione não está no Congresso e por voto, muitas vezes, que a população acaba votando mal porque é uma pessoa que, tecnicamente, é um homem inteligente, probo, tem uma vida pública há muitos anos, lutando, defendendo e apontando o dedo para a falha desse sistema extremamente corrupto, esse sistema extremamente devastador, extremamente incompetente, e um homem desse, a população não coloca como deputado federal. Aí coloca como deputado federal, muitas das vezes, um traficante, um vagabundo, uma pessoa que nunca assumiu uma bandeira para defender absolutamente nada, uma pessoa que tem um discurso pronto e preparado para determinadas ocasiões. E aí isso leva essa má representação.
O que a gente tem que ter é bons representantes, mas o povo tem que se cobrar. Pegar a história desse representante e colocar no próximo processo eleitoral homens que o Dr. Vicente Cassione. Dentro da advocacia, na hora que a gente começa a ingressar na faculdade, estudando, para fazer faculdade de Direito, lá lendo, todo estudante de Direito almeja um dia estar próximo do Dr. Vicente Cassione. Eu digo com bastante clareza e bastante sinceridade, a primeira vez que eu tive contato com o Dr. Vicente Cassione, a minha perna tremia. Tremia porque eu estava diante de uma pessoa que a gente se espelhava, diante de um ídolo, porque um profissional que conquistou tudo que ele conquistou diante de trabalho honesto, correto, sério e sempre se impôs e sempre colocou a sua opinião. A sociedade, eu falo aqui como uma pessoa que admira o Dr. Vicente Cassione, ela foi injusta em não eleger o senhor deputado federal. E colhe, e está colhendo isso, de não ter homens que nem o Dr. Vicente Cassione, porque se ele estivesse lá, com certeza, era uma voz nessas votações a favor do povo brasileiro. Seria atropelado, né? Com certeza, mas pelo menos estaria lá, né? Heraldo, não quer completar alguma coisa com relação a essa questão do Uriel? Não, eu endosso as palavras do amigo Gianelli e nós realmente já debatemos bastante esse tema, porque sempre quando se aproxima período eleitoral é isso, né? As pessoas reclamam muito, mas não exercem com rigor o seu papel, o seu poder, principalmente esse poder de transformação, de mudar. As pessoas, Heraldo, não lembram, você sabe muito bem disso, não lembram nem quem votaram para deputado estadual e federal ano passado. Saiu da cabine de votação, não lembra mais. Quer dizer, uma coisa incrível. E aí realmente todos nós padecemos, né? Olha, eu quero agradecer o Gianelli pelas palavras, porque o que conforta um homem antigo, depois de muita vida, é exatamente o reconhecimento que ele recebe dos homens de bem. Que dos outros, evidentemente, não faço questão de receber reconhecimento nenhum. Então, muito obrigado, viu, Gianelli? Um beijo no seu coração. É verdade, é curioso, né? Porque aquelas críticas, aquela pancada aí, o Cassione era muito criticado por ser muito ácido, né? Muito azedo. Mas impedia um monte de situação errada, viu? Eu lembro, eu acompanhei. Quantas vezes entrevistei o Cassione? Eu dizer isso para ele, falei assim, você não vai em lugar nenhum, você não vai voltar. Não, mas não tem problema, mas é assim que a coisa vai e tal, não sei o quê. E a gente hoje está vendo que realmente... O Brasil... A verdade era aquela dita por você. Lembro muito bem da atuação do Dr. Cassione na greve do pessoal do Porto, né? Quando da primeira lei de modernização dos esportes, aquela confusão toda, uma reunião na prefeitura aqui em Santos, comandada pelo Dr. Cassione lá, o prefeito, se eu não me engano, era o Beto Mansur. Quer dizer, ali se estabeleceu um pacto, porque a cidade vivia uma situação de guerra. É verdade. Você lembra muito bem disso, né, Boturão? Quer dizer, então faltam realmente... Dominaram não, o prefeito cedeu na época o gabinete, eles ficaram lá. Eu tenho absoluta certeza que, por exemplo, essa questão dos acessos de Santos para o Porto, isso já teria sido resolvido se nós tivéssemos homens como Cassione lá. Quer dizer, espera 10, 15 anos, isso não resolve nada. É verdade. No Brasil... As coisas, infelizmente, não avançam, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vez a Daniela em ação para ver se tem mais participações aí conosco, Dani. Sim, um comentário do Cosme da Areia Branca. Essa quadrilha que está no governo federal roubou tanto dinheiro da Petrobras, BNDES e outras empresas que dá para comprar presidente do Senado e outros políticos por muitos e muitos anos. Olha, a gente não sabe nem mais, mas a gente não tem nem ideia, né? Do dinheiro que foi desviado aí de Petrobras, BNDES, vamos por aí afora, né? Agora que dá para comprar um monte de coisa, viu, meu amigo? Infelizmente, é isso que está acontecendo. E outra situação que está aí colocada, o Cassione disse há pouco, né, que a presidente, nessa situação desconfortável que está, com o impeachment para ser colocado em pauta aí no Congresso Nacional, enfim, resolve ser boazinha com o Congresso para ver se consegue. Já propõe ao PMDB agora 5 ministérios, né? E um deles, o Ministério de Importância Fundamental, que é o Ministério da Saúde. Hoje está na mão do PT, com o Arthur Quioro, que, vamos lembrar também, né, foi secretário municipal de saúde de São Vicente, acabou fazendo a intervenção no Hospital São José, e o Hospital São José quebrou de uma vez por todas, enfim, mas é o ministro da Saúde Quioro. E parece que a pasta já vai para o PMDB, junto com outras aí da infraestrutura que deve ser criada, juntando aí. Ou seja,
a coisa acaba se repetindo, né, Cassione? Não tem muito que fugir disso. Não tem, e cada dia eu me convenço mais de que há um cinismo. As pessoas estão pouco se lixando para as consequências dos seus atos. Eu tive que ouvir outro dia, por telefone, meu filho me dizer que o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma afirmação que é esta: a pessoa jurídica não bebe, não fuma, não sente como seres humanos. Portanto, a pessoa jurídica não pode ser tratada como a pessoa física. A partir disso, a pessoa jurídica não bebe, não fuma, não faz as suas necessidades fisiológicas, não é? Então, a pessoa jurídica tem que ser tratada como algo especial. Então, acabem com essa história de investigar empreiteiras, de investigar os grandes conglomerados econômicos. A pessoa jurídica não sabe, como ser humano, o que ela faz. Por isso que a Volkswagen, né, teve que ontem, através da palavra do seu presidente executivo, com um ar todo choroso, dizer: pedimos desculpas ao mundo e aos nossos consumidores por termos feito essa coisa errada que nós fizemos. Isto é, poluir todo o ambiente com seus automóveis, depois tudo se resolve com um pedido de desculpas. Então não vamos investigar Camargo Correia, Andrade Gutierrez, as outras aí, Odebrecht, TC, porque a pessoa jurídica não sabe o que ela faz. Só podiam pedir desculpas. Pode Brasil. pedir desculpas, está resolvido o problema. Ao contrário, em 1979, no Congresso de Hamburgo, na Alemanha, quando estava todo mundo discutindo meio ambiente e direito econômico, eu disse: só tem um jeito, lá no Congresso, na Alemanha, em Hamburgo. Isso está nos anais em livro impresso, com o meu nome. Só tem um jeito de resolver o problema. Hoje a pessoa jurídica, ela não é como antigamente, que você tinha Antônio Lopes e irmãos, Joaquim das Couves e filhos. A empresa era confundida com a pessoa física. Hoje não. Quem é o dono da Coca-Cola? Quem é o dono da Volkswagen? Quem é o dono da Bunge Internacional? Quem é o dono da Shell? Então você ou criminaliza a pessoa jurídica acima da pessoa física, claro que ela é gerida por pessoas físicas, mas a pessoa jurídica é o grande mal. E eu coloquei no Congresso a tese de que era preciso criminalizar a pessoa jurídica, que não era criminalizada. Societas delinquere non potest. As sociedades não podem delinquir. Podem sim. E hoje, mais de 56 países do mundo têm a pessoa jurídica como sujeito ativo de crime. Perfeito. Então estamos com isso encerrando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo aqui ao Janelli, coordenador do PROCON de São Vicente, o Heraldo sempre conosco, Cassione também participando efetivamente aqui do painel, e a Daniela atenta diariamente com você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 8 da noite, final de semana, você sabe, 3 da tarde no sábado, 5 da tarde no domingo, tem o painel Weekends. Obrigado.